Como se preparar para provas, vestibulares e concursos através de dicas práticas e cognitivas. O doutor Fernando Elias José. Antes de dar boa tarde aqui ao doutor Fernando, quero já mostrando aos telespectadores o livro ao qual estamos nos referindo aqui então. Superando desafios, como se preparar para provas, vestibulares e concursos. E agora sim, boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Tudo bom. Doutor Fernando, é uma área complicada, cada vez mais importante, porque vivemos uma sociedade muito competitiva, mas creio que talvez o nosso grande concorrente sejamos nós mesmos, não é verdade? Sem dúvida. Como é que o senhor acabou, vamos dizer, direcionando o seu trabalho como psicólogo clínico para esta área? Com certeza, o maior concorrente que a gente percebe ao longo dessa trajetória de concursos é o próprio candidato, né? E ao longo de 10 anos, trabalhando com preparação de candidatos para concursos e vestibulares, eu fui observando e percebendo que as ansiedades e os medos entre eles eram comuns. Então, a partir desse trabalho, foi que eu fui juntando material, acumulando as minhas experiências para transformar isso neste livro que é embasado na psicologia cognitivo-comportamental. Dentro deste livro, né, eu trabalho algumas dicas práticas, algumas coisas que realmente tenham condições de auxiliar o candidato lá na hora da prova, né? Nada mágico, nada de autoajuda, mas algo que ele realmente possa se beneficiar na hora da prova. Agora, na verdade, o que é que acaba perpassando, né? A emoção da pessoa que vai realmente, fez uma opção, ela quer seguir um caminho, ela quer trabalhar em determinada área onde ela tem que fazer o concurso, ou ela vai prestar vestibular para uma área que seja da escolha dela. Por que a pessoa entra em tanto estresse? O que acontece? É a fantasia? Muitas vezes a gente chama de distorções cognitivas dentro da cognitivo-comportamental, da abordagem cognitivo-comportamental. A pessoa ela acaba se perdendo, entre aspas, né? Como bem você falou, dentro de uma fantasia de que o concurso é um monstro, de que o vestibular é intransponível, de que as pessoas que se preparam muitas vezes são pessoas que têm 2 cérebros, 3 cérebros, que têm uma melhor condição do que as outras. E, na verdade, o que acontece é que elas não veem a real ansiedade que elas sentem e a real escolha, como você falou também, né, Helena, assim, ó, de que é uma escolha individual, não há uma obrigação. Por mais que haja uma questão social e necessária para isso, é uma escolha individual. E na preparação a pessoa acaba perdendo esse objetivo, que foi uma escolha que ela fez anteriormente. E aí entra no processo de ansiedade, de angústia. É possível ter reações físicas, taquicardia, sudorese, e aí chega lá na hora da prova e não consegue botar o conhecimento em prática. Dá o branco, aquele famoso. Dá o branco, famoso branco, né? Que eu abordo aí nessa obra, que não existe, na verdade, né? Não existe branco? Não existe o branco, na verdade, né? O senhor está dizendo aqui que o concurso faz parte da vida, mas não é a vida. É que normalmente as pessoas colocam tanta expectativa em cima daquilo, né? Porque muitas vezes até a pessoa está precisando. Sim, eu sim. vou mudar de vida, enfim, canaliza tudo para lá. Então, assim, como é que o senhor acha que a pessoa pode, vamos dizer, ao fazer a escolha, não, eu vou fazer esse concurso, eu vou prestar esse vestibular, qual é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro pensamento que deve ocorrer para a pessoa não entrar, vamos dizer, em estresse? Ao longo dessa preparação que foi desenvolvido, eu acredito que o pensamento que ela tem que fazer exatamente é o da escolha, né? Que é uma escolha individual dela. E aí, a partir daí, ela vai desenvolver. Você falou, não tem condições, eu preciso passar, eu preciso de alguma forma, de alguma maneira, ter a aprovação aqui, né? O que ela precisa fazer? Ela vai ter que se resgatar, ela vai ter que se ver e se perceber, né? De que esse é o momento que vai gerar várias coisas, várias emoções, várias situações na vida dela. E que ela vai ter que equilibrar a vida e o concurso, a vida e a prova. O que acontece muitas vezes? As pessoas acham que dormir é perda de tempo, as pessoas acham que se alimentar é perda de tempo, as pessoas acham que fazer um esporte, lazer é perda de tempo, enquanto que tudo isso serve para que ela tenha um equilíbrio, para poder absorver o conteúdo, para que a memória possa ser bem desenvolvida e a partir daí ela ter uma boa condição lá de fazer a prova. Por isso que o concurso não pode ser a vida da pessoa, ele tem que fazer parte, como qualquer outra coisa, né? Um trabalho faz parte da vida das pessoas,
Um relacionamento faz parte da vida das pessoas. Quando a gente vê alguém que, de repente, se foca só para um relacionamento e perde amigos, perde contatos, e daí depois termina esse relacionamento, fica sozinho, o nível de frustração é maior. Mesma coisa em relação ao concurso, acaba não passando, o que acontece? Eu ia perguntar para o senhor, e quando existe essa possibilidade de a pessoa não passar, isso representa um fracasso? Uma frustração muito grande. Muito grande? Muito Porque grande. eu creio, não sei, pergunto ao senhor, creio que todas essas emoções, na verdade, elas têm a origem na questão da autoestima. Sim. Isso é verdadeiro? Sim. Porque assim, eu vou me inscrever, daí eu penso, não, mas eu tenho mais facilidade, sei lá, para português, para história, mas vai cair matemática, e tem gente que é fera em matemática, e eu não vou saber, vou chegar lá e não vou saber. Isso começa, vamos dizer, a ser trabalhado de forma negativa dentro da pessoa. Como é que reverte esse pensamento? Como é que se fortalece nesse momento e rapidamente a autoestima? A autoestima a gente vai estar com base nela em relação às crenças que a pessoa tem sobre si, né? Aquilo que ela acredita que ela é capaz de fazer. Se eu acreditar que eu sou capaz de me dar bem, por mais que tu seja fera em matemática, por mais que tu seja fera em português, em história, tu tem capacidade, né? Porque se tu está estudando, o dado de realidade do teu estudo te dá a capacidade de fazer uma boa prova, te dá a capacidade de chegar lá e mandar ver, né? Então, o que acontece? Acontece que as pessoas têm crenças negativas sobre elas, de eu não vou ser capaz, o fulaninho ali da esquina sabe mais do que eu, lá na escola eu sempre tirei nota baixa, eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar. Então, rapidamente, como que a gente pode fazer isso? Avaliando quais são as crenças que cada um tem e as transformando. Do limão fazer uma limonada. O que eu tenho de bom? Eu tenho de bom que eu sou determinado, que eu sou persistente. Então tá, isso de bom tem que começar a valer mais alto e mais forte para estabelecer essas crenças novas de coisas boas e coisas legais, né? E o senhor acredita que, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, né? A pessoa que tem mais facilidade, enfim, com áreas humanas e menos com exatas, né? Gosta mais de geografia, história, enfim, e menos de matemática e outras coisas afins. O senhor acha que ela deve investir mais naquilo que ela tem facilidade ou mais naquilo que ela realmente tem dificuldade? Isso é uma questão muito pontual do curso que ela vai buscar, né? Se ela realmente precisa de mais matemática, ela tem dificuldade e o curso que ela pretende fazer exige, ela tem que ir atrás da sua dificuldade. Mas poder perceber que é uma dificuldade que ela é completamente, ela pode ser superada. Não existe questões de aprendizagem que não possam ser superadas. Agora, para isso precisa de concentração e precisa de memória. E isso também tem que ser trabalhado. De que maneira? Precisa concentração, precisa de memória. E eu volto, pode ser repetido, mas eu volto. Volta na crença da minha capacidade de poder absorver isso. Claro, salvaguardando qualquer tipo de problema orgânico, né, que a pessoa possa ter, aí é um outro departamento. Mas como é que ela resgata isso? Fazendo exercícios de memória, tem que ler e reler várias vezes. Exercícios de matemáticas tem que se fazer várias e várias vezes para poder absorver o conteúdo. Não existe, o que eu percebo é que existe o pensamento mágico, né? Eu vou ter o conhecimento, eu vou criar o conhecimento, eu vou tomar uma pílula e vou saber. Não, tem que ter esforço. Tem que construir, tijolinho após tijolinho. Pois é, mas tem esse outro lado aí do salto alto, assim, como eu sou boa em português, como eu sou boa em história, eu vou chegar lá e eu vou arrasar, né? E aí, matemática, chego lá e dou uma chutada e tal, e aí depois o que acontece? A pessoa não passa e a frustração vai ser maior ainda. Da mesma forma, porque tem uma distorção de pensamento. Eu era tão bom em tudo e como é que eu não passei? Eu só não era bom em matemática e eu não passei. Isso é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, eu sou bom em tal coisa, eu consigo ir bem em português, em física, em geografia, mas em matemática eu não vou bem, e como é que eu não passei? E aí o que a gente percebe? Uma autoestima que às vezes pode estar um pouquinho elevada, pode estar um pouquinho acima do que a gente considera normal. Que pode ser também uma certa fuga, né, doutor? Que é certamente uma fuga, sem dúvida, que é uma situação de proteção que ela faz para supostamente o fracasso que pode acontecer ali na frente. Né? E tem assim um lado bom, né, nesse sentido, quer dizer, depois de tanto estresse, depois de tanta pessoa se esforçar para aprender, repetir, muitas vezes aquilo que ela realmente não gosta, não é? Vamos dizer, uma área de interesse que tem a ver com ela, mas ela precisa daquilo para passar. Isso aí tem, vamos dizer, ganhos reais na vida da pessoa? São lições que se leva para a vida inteira? Ou depois que passou, está resolvido?
é muito comum ouvir pessoas que passaram esquecerem a trajetória que elas desenvolveram, assim, sabe? Ah, não, o concurso foi uma coisa que foi difícil, mas cai lá no esquecimento, né? Quem não passa, assim, muitas vezes soma frustrações, fica marcado. Então, eu sempre recomendo, assim, se você vai fazer um concurso, se você está fazendo uma decisão na sua vida, preste atenção para ver se você vai estar fazendo realmente um concurso ou se você está fazendo um movimento para somar frustrações na sua vida, né? Porque é muito fácil fazer concurso, rodar. Chega uma hora que tu, a partir dos dados de realidade de tanto rodar, tu estabelece uma crença negativa em ti e tu aí não passa mesmo. Eu não consigo mesmo. E aí eu não consigo mesmo. Tu reforça a questão de não conseguir. Então, fazer todos os concursos, por exemplo, medicina, eu faço 12 concursos de medicina, 12 concursos vestibulares de medicina no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Para quê? Qual é o objetivo? Será que eu estou realmente preparado para 1, para 2, para 3? 12 podem ser 12 frustrações num semestre. Tá, essa dica é boa. O que eu vou fazer lá na frente? O que eu vou fazer no próximo semestre? Eu já rodei em 12. É verdade. Não, e uma coisa que o senhor coloca aqui é que a pessoa deve estudar para ter conhecimento, né? Não só para aprender, mas para ter conhecimento. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Conhecimento, eu digo que a gente leva para a vida toda, né? E um estudo, muitas vezes, ele é feito direcionado para uma prova em específico. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, faz a prova e passa. Terminou a prova, você questiona ela, o que você estudou? Por exemplo, num concurso público na área jurídica, que a pessoa vai precisar desse conhecimento posteriormente para exercer sua profissão. E ela não teve, porque ela estudou e usou só a memória de curto prazo, naquele momento para a prova. Então, eu falo que a pessoa tem que construir um conhecimento para poder atingir os seus objetivos. Passar é um departamento, construir conhecimentos é outro departamento. Até porque construindo esse conhecimento pode, vamos dizer, como se diz em jornalismo, pode fazer links com outras áreas. Exatamente. Doutor Fernando, para encerrar, o senhor tem um e-mail que o senhor gostaria de passar para os telespectadores? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar alguma informação, basta mandar um e-mail para superandodesafios@terra.com.br, que eu vou estar totalmente à disposição para conversar e falar um pouco mais sobre as dicas e sobre o material que a gente está trabalhando aí nesse momento. superandodesafios@terra.com.br. Está aqui, então, o livro, então, do Dr. Fernando Elias José, Superando Desafios, como se preparar para provas, vestibulares, concursos, com dicas aqui muito boas para isso, inclusive para ajudar a tranquilizar, né? É editada pela WS Editor. E eu agradeço muitíssimo aqui a presença, então, sua. Nós conversamos com o psicólogo clínico Fernando Elias José. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E pelos esclarecimentos. E obrigada a todos também que estiveram nos acompanhando no Contraplano de hoje, que fica então por aqui. Amanhã nós estamos de volta ao 12h15. E aí vamos conversar sobre uma nova tecnologia que permite a transformação de resíduos de couro em adubo. Na sequência, Marla Martins, do Estação Cultura. Uma boa tarde e até amanhã.